Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante através do tempo, para conhecer a história do último profeta do Antigo Testamento. Um homem cuja mensagem ecoa até hoje, preparando o caminho para uma nova era. Vamos falar de Malaquias. Quem foi Malaquias? O próprio nome já é um mistério. Em hebraico, Malaki significa meu mensageiro. Alguns estudiosos acreditam que esse não era seu nome verdadeiro, mas um título, descrevendo sua missão divina: ser o mensageiro do Senhor. Independentemente disso, sua voz foi a última a clamar profeticamente antes de um longo período de silêncio, que duraria cerca de 400 anos, até a chegada de João Batista. Para entender Malaquias, precisamos voltar ao século V a.C. O povo de Israel já havia retornado do exílio na Babilônia. O Templo de Jerusalém, o coração da sua fé, tinha sido reconstruído. Havia uma expectativa de renovação, de uma nova era de glória. Mas a realidade era bem diferente. A empolgação inicial deu lugar à apatia e ao desânimo. A vida era dura. As colheitas não eram boas, e a prosperidade prometida parecia um sonho distante. Nesse cenário de frustração, a fé do povo começou a vacilar. Eles olhavam para as nações vizinhas, que não serviam a Deus, e as viam prosperar. E começaram a se perguntar: vale a pena servir a Deus? Onde está a justiça divina que nos foi prometida? É nesse exato momento de crise espiritual que a voz de Malaquias se levanta. Ele não vem com palavras suaves. Sua mensagem é um confronto direto, um chamado urgente ao arrependimento. Deus, através de Malaquias, inicia um diálogo com seu povo, usando um formato de perguntas e respostas, como um debate. A primeira acusação é contra a indiferença do povo. Deus diz: "Eu sempre vos amei", mas o povo cético responde: "Como nos amaste?" Deus então os lembra de sua escolha soberana, de como ele escolheu Jacó em vez de Esaú, mostrando um amor que não se baseava em méritos, mas na sua graça. Era um lembrete poderoso de que a aliança deles com Deus era um presente, não algo que eles tivessem conquistado. Depois, Malaquias se volta para os sacerdotes, os líderes espirituais da nação. A crítica aqui é ainda mais dura. Eles, que deveriam ser os guardiões da santidade, estavam profanando o altar do Senhor. Ofereciam animais cegos, doentes e defeituosos como sacrifício. Imagine só. Eles guardavam os melhores animais para si e davam a Deus o que sobrava, o que não tinha valor. Malaquias os desafia. Tentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele ficaria satisfeito? A mensagem era clara. A oferta deles era um reflexo do desprezo que sentiam por Deus em seus corações. Estavam cumprindo rituais de forma vazia, sem honra, sem reverência. A adoração deles havia se tornado uma obrigação cansativa, e não uma celebração alegre. A corrupção não parava no templo. Ela se espalhava por toda a sociedade. Malaquias denuncia a infidelidade e os divórcios que se tornaram comuns. Os homens de Judá estavam abandonando as esposas de sua juventude para se casarem com mulheres estrangeiras que adoravam outros deuses. Isso não era apenas um problema social, era uma quebra da aliança sagrada. Deus odeia o divórcio, diz o profeta, porque ele quebra a unidade familiar que deveria refletir a fidelidade de Deus com seu povo. E então, chegamos a uma das passagens mais conhecidas e, por vezes, mal interpretadas do livro: a questão dos dízimos e das ofertas. O povo questionava por que não prosperava, e Deus, através de Malaquias, dá a resposta direta: vocês estão me roubando. Como? Ao reterem os dízimos e as ofertas que deveriam sustentar o templo e os levitas. Isso revela uma profunda desconfiança em Deus. Eles não acreditavam que Deus proveria, então seguravam para si o que pertenciam a ele. É aqui que Deus faz um convite único em toda a Bíblia. Ele diz:
façam prova de mim nisto. Em outras palavras, testem-me, tragam os dízimos e as ofertas, e vejam se eu não abrirei as janelas do céu e derramarei sobre vocês uma bênção tão grande que não terão onde guardá-la. Essa não é uma fórmula mágica para a riqueza. É um chamado à confiança e à obediência. É sobre colocar Deus em primeiro lugar nas nossas finanças e em todas as áreas da vida, confiando que Ele é fiel para suprir todas as nossas necessidades. É um princípio de generosidade e fé, mas a mensagem de Malaquias não é apenas de repreensão. Em meio às duras palavras, brilha uma luz de esperança extraordinária. Ele fala de um remanescente fiel, um pequeno grupo de pessoas que, mesmo em meio à decadência espiritual, continuava a temer ao Senhor e a se reunir para honrar seu nome. E Deus lhes faz uma promessa maravilhosa. Eles serão meus, meu tesouro particular no dia que eu preparar. Eu os pouparei como um pai poupa o filho que o serve. E para selar sua profecia, Malaquias anuncia a vinda de 2 mensageiros. Primeiro, ele diz que o Senhor enviará o meu mensageiro para preparar o caminho. Séculos depois, Jesus identificaria essa figura como João Batista, o homem que veio no deserto clamando para que o povo se arrependesse, preparando os corações para a chegada do Messias. E então, a profecia final e mais impactante. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Deus enviaria o profeta Elias. A missão de Elias seria converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Essa é uma mensagem de reconciliação, de restauração de relacionamentos quebrados, preparando a sociedade para a vinda do Senhor. Com essa promessa, o Antigo Testamento se encerra. As últimas palavras são um misto de advertência e esperança. A cortina se fecha e um silêncio profético de 400 anos toma conta da história. Mas a promessa não foi esquecida. Ela ficou ecoando, criando uma expectativa crescente. A mensagem de Malaquias, o último profeta, é atemporal. Ele nos lembra que Deus leva a sério a nossa adoração, que Ele deseja nossos corações inteiros, não apenas rituais vazios. Ele nos chama à fidelidade em nossos relacionamentos e à generosidade com nossos recursos, confiando em sua provisão. E, acima de tudo, Ele aponta para o futuro, para a vinda de Jesus Cristo, o sol da justiça, que nasce trazendo cura em suas asas. A história de Malaquias é a ponte perfeita entre a antiga e a nova aliança. Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais sobre esse profeta tão importante. A mensagem dele nos desafia hoje a examinar nossos próprios corações. Como está a nossa adoração? Estamos dando o nosso melhor para Deus ou apenas as sobras? Muito obrigado por assistirem até aqui. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando as incríveis histórias da Bíblia, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Fiquem com Deus e até a próxima.